Pessoal, com a quase certa chegada do Xabi Alonso ao Real Madrid, após o Ancelotti confirmar que vai assumir a seleção brasileira, o Thierry Henry resolveu abrir o jogo. Ele falou tudo o que espera do próximo treinador do Real, como acredita que o Xabi vai mudar completamente o time, e também comentou sobre o futuro do Vini Júnior. Fica até o final porque eu vou te contar em detalhes tudo o que o Henry disse sobre o Xabi Alonso. E depois quero saber a sua opinião sobre isso também. A temporada do Real foi um desastre total. Nenhum título de peso foi conquistado. E o pior, perdeu 4 El Clássicos para o Barça, incluindo 2 goleadas. Foram 2 títulos entregues diretamente ao rival. A Copa do Rei e agora La Liga, que o Barcelona garantiu matematicamente ontem ao vencer o Espanhol. Diante de um fracasso tão grande, o Florentino não pensou 2 vezes. Decidiu mandar o Ancelotti embora. Afinal, muita gente culpa ele pelo time não ter funcionado. Porém, o Ancelotti fez milagre nessa temporada. E também na anterior, quando ganhou tudo, inclusive a Champions. Ele trabalhou com um elenco cheio de desfalques, com muitas lesões, e teve que improvisar demais. Um exemplo é o Valverde, que é meio-campista e até herdou a camisa do Toni Kroos. Jogou boa parte da temporada improvisado como lateral. Outro exemplo claro é o Lucas Vázquez. Ele sempre foi ponta-direita, mas teve que jogar praticamente a temporada inteira como lateral, por causa da grave lesão do Carvajal logo no início do campeonato. E nem vou falar do drama na zaga. O Real está jogando esses últimos jogos da temporada sem nenhum zagueiro titular disponível, porque inacreditavelmente todos estão lesionados. E isso explica um dos principais problemas do time este ano. A defesa simplesmente não existiu em vários jogos. Então, culpar o Ancelotti pelo fracasso do Real Madrid é, no mínimo, fechar os olhos para tudo isso. A verdade é que o Florentino subestimou completamente a temporada. Achou que, só por ter contratado o Mbappé, já estava tudo resolvido. Ignorou a necessidade de reforçar o meio-campo, a zaga, e apostou que o francês iria resolver tudo sozinho. Ou pior, que o Real ia ganhar a Champions no peso da camisa, ou naquele papo de pacto. Só que o que vimos foi o contrário. O Real só passou pelo fraco Manchester City na Champions, porque o Mbappé teve uma noite mágica e meteu um hat-trick. Jogou mal contra o Atlético de Madrid, quase foi eliminado e só passou nos pênaltis. Aí pegou o Arsenal nas quartas, um time muito bem treinado, e levou um atropelo, 5-2 no agregado. Agora se liga no que o Thierry Henry falou sobre a chegada do Xabi Alonso. Segundo ele, o espanhol tem tudo para fazer história no Real Madrid. E, sinceramente, concordo demais. O que o Xabi fez com o Bayer Leverkusen foi absurdo. Transformou um time que não ganhava nada há décadas no campeão que acabou com a hegemonia do Bayern de Munique na Bundesliga. Agora imagina ele comandando alguns dos melhores jogadores do mundo. Vini Júnior, Mbappé, Bellingham. Esse Real Madrid da próxima temporada tem tudo para se tornar os verdadeiros galácticos. Os adversários vão entrar em campo com medo de encarar esse time. Claro, desde que o clube reforce a defesa, que tem sido o calcanhar de Aquiles nas últimas temporadas. Mas se esse problema for resolvido, o Real tem potencial para ganhar tudo. E mais, a gente pode ver mais uma temporada de bola de ouro do Vini Júnior, agora sob o comando do Xabi. Ele tem tudo para brilhar ainda mais. O Xabi Alonso conhece profundamente o Real Madrid e o clube, especialmente o Florentino, tem enorme admiração por ele. A sensação é clara. Estamos prestes a presenciar o início da era Xabi Alonso no Real Madrid. Uma temporada que era invicta até perder a Europa League para a Atalanta, mas foi campeão invicto da Alemanha contra a Bayern de Munique. Mas tinha o Kane acabou de ser campeão, então não vem com essa zica não. Por fazer um trabalho bárbaro no Leverkusen, aliás, ele falou, quero continuar, já havia outros clubes da Europa, o próprio Liverpool, onde ele também foi atleta, não contratou, veio o Arne Slot, que fez um trabalho fantástico, campeão antecipadamente da Premier League na Inglaterra, e o Xabi Alonso se imaginava esse link já, um eventual substituto do Ancelotti, e aí eu dou 99% de chance de ser, e acho uma ótima escolha para ele, uma ótima escolha para o Real Madrid, pelo final daquele que para mim é o maior treinador da história do Real Madrid, maior campeão de Champions com o Ancelotti. Então, assim, não está sendo um treinador qualquer, com alguns desgastes, questões da idade, e com essa proposta real e correta para mim, né, da CBF em pensar no Ancelotti. Então, falava do Xabi Alonso no Real Madrid.
Sim, eu acho que é o único nome, né? Saindo o Ancelotti, nem vejo assim. Se não tiver algo acertado com o Xabi Alonso, e parece que tem, eu acho que ficaria o Ancelotti mesmo, porque o Real Madrid é um time que tem as suas particularidades. Se a gente pegar nos últimos, dá para botar 20 anos aí, só 3 técnicos funcionaram no Real Madrid: Mourinho, Zidane e Ancelotti. Só porque ali também tem algo assim, não, o Real Madrid tem que ser algo a mais. É mais ou menos o que a gente falou do Flamengo aqui, na nossa realidade, mas assim, com menos gritaria, com menos confusão, né? Mas tem essa assim o Real Madrid tem que ser um cara que é identificado com o clube, que conhece como funciona o Real Madrid, aí tem que ter as estrelas, tem que ter algo nobre, assim. O Real Madrid tem mais ou menos isso. Então, um técnico que não tenha um tamanho, ou que pelo menos não seja um cara como o Xabi Alonso está começando agora. Mas ele jogou no clube, ele tem essa história, foi campeão do mundo com a seleção espanhola, foi campeão de Champions League como jogador do Real Madrid, como campeão do mundo como jogador da seleção espanhola. Então ele tem essa coisa, esse status assim meio de um cara que nobre para o Real Madrid. Eles têm essa coisa. Então é um nome, eu acho que é o único nome, não tem outro. Se cai, Ancelotti sai, Xabi Alonso não vem, não tem outro nome, ele. Luiz Henrique. Que tá no Paris, mas também tem já jogou lá, mas é mais ligado ao Barcelona até. Né? Ele já perdeu os dois, né? Jogou no Barça, foi técnico do Barça, né? E o Guardiola mesmo, claro, que é um nome gigantesco, mas ele teria uma rejeição absurda no Real Madrid e ele também não iria. Ele não, cara. Ele não iria e o time e seria mal recebido se acontecesse dele ir, porque tem essa coisa. Talvez o único nome que chega, faz muitos gols. O Mbappé tem 33 gols na temporada. Perfeito. Ele chega para substituir o Benzema. E ele já fez mais gols que o Benzema fez na última temporada dele. Então o Mbappé chegou para fazer uma coisa que ele tá fazendo. Ele tá entregando mais gols pro Real Madrid. Pô, então tá tudo certo, a contratação do Mbappé é um sucesso, né? Não, porque o Real Madrid faz menos gols que a temporada passada. O Real Madrid passou a fazer menos gols e passou a sofrer mais gols também. Pra encaixar um quarteto, pra que desse certo ali com aqueles jogadores, com a ausência do Toni Kroos. Então, o Real Madrid sabia jogar no 4-3-3 com o Benzema, passou a saber jogar no 4-4-2 sem o Benzema, só que o Mbappé não é o Benzema. Ele até entrega os gols, mas todo o resto dos mecanismos, da pressão, de como o Benzema também armava e dava muitas assistências, o Mbappé quase não colabora nesse quesito, transformou o Real Madrid em um time muito mais falível essa temporada. Mas eu achava que não ia jogar o quarteto. Eu achava que o Ancelotti ia prezar pelo equilíbrio e que iam jogar 4 no meio campo e que ia sobrar pro Rodrigo. Não por mérito muitas vezes, mas por nome. Eu acho que o Ancelotti foi engolido pela necessidade de jogar esse quarteto. Não algo dos jogadores, mas talvez algo externo, midiático, influência talvez do próprio Florentino, que queria que jogassem os 4. E ele não conseguiu dar o equilíbrio pro time. É isso, pessoal. Mas agora eu quero saber de você. Será que o Xabi Alonso vai mesmo fazer história nesse novo Real Madrid? Comenta aqui embaixo e bora discutir.